até nos choca aqui no verso 2 do capítulo 11, né? Porque Paulo está fazendo um elogio. E quando a gente vai olhando a carta em geral, nós vemos o apóstolo Paulo trazendo duras críticas, corrigindo esses irmãos. Mas Paulo, ele faz questão de destacar os aspectos positivos dessa igreja também. Como ele diz lá no comecinho da carta também, aquela igreja é uma igreja de Deus, apesar de todos os problemas, inclusive dentro do culto. E ele fica feliz porque esses irmãos, eles se entregaram a reter as tradições da forma como o apóstolo Paulo ensinou, os padrões, né? O que o apóstolo Paulo, durante a sua estadia de 1 ano e meio, ensinou, demonstrou, estruturou na igreja, os irmãos estavam sendo fiéis em seguir ali. Mas ele vai entrar então com um princípio para tratar essa questão específica que surgiu após a sua saída. Ele diz assim no verso 3: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. E aqui nós podemos começar a ter algumas complicações, né? Porque a grande questão é entender o que significa ser cabeça. O que o apóstolo Paulo está querendo nos informar quando ele traz essa informação? Aqui no versículo ele não está detalhando, ele só está a priori fazendo uma estrutura. Nós conseguimos perceber uma certa hierarquia, por assim dizer, né? Uma estrutura. Veja só, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e o próprio Deus o cabeça de Cristo. Então ele está começando o seu argumento trazendo estrutura. Existe Deus que está sobre Cristo, que está sobre o homem, que está sobre a mulher. Então existe uma certa estrutura e isso reflete muito da criação. Quando nós voltamos para Gênesis, nós vemos que Deus, ele criou o homem e do homem ele criou a mulher, né? E a mulher e o homem, eles deveriam dominar a criação, especialmente os animais. E quando nós chegamos em Gênesis 3, na história da serpente que engana Eva, o que nós vemos acontecendo? A inversão de todos os valores. Satanás engana Eva, que vai junto de Adão, que vão contra Deus. Percebe? Mudou a estrutura, né? Então o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é começar a resgatar esses princípios de estrutura. Existe Deus, Cristo, homem, mulher, para aí sim entrar no seu argumento da cultura. Veja só o verso 4: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então aqui nós vemos que o homem, se ele botasse um véu sobre a sua cabeça no momento em que ele fosse profetizar, isso seria desonroso à sua própria cabeça. O que? A ele mesmo? Não, acabamos de ver Paulo falando que o cabeça do homem seria o próprio Cristo, né? É uma desonra para Cristo. Cristo está sendo desonrado se o homem botar o véu. E a grande pergunta é por quê, né? Porque Deus se incomoda com esse pedaço de pano sobre a cabeça ou não? E nós precisamos entender a cultura. Como eu disse, o véu era uma vestimenta feminina. É como se um homem viesse aqui pregar de vestido. Entende? Isso ia desonrar a Deus, se um homem aqui de vestido estivesse pregando. Por mais que ele estivesse falando corretamente, pregando a doutrina certa, por mais que ele se declarasse homem, fosse homem de verdade, o simples fato de ele estar usando uma veste feminina traz confusão ali, traz desonra, porque distrai o povo do centro principal, que é a glória de Deus, porque eu estou confundindo a mensagem do Evangelho. Então veja só que situação, né? Então ele traz esse exemplo: o homem não deve usar essa veste feminina, essa roupa feminina, esse véu, porque isso traria desonra ao próprio Deus, ao próprio Cristo. E ele volta então para a mulher: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. E aqui complica mais ainda, né? Como assim? Por que está trazendo desonra? E é por isso que o contexto ele é tão fundamental para nós. Porque a mulher sem um véu, ela está dizendo que ela não respeita o seu marido, que ela não respeita os homens. Principalmente naquela época, o cabelo bem cuidado, né, e a demonstração do cabelo
poderia até mesmo ser visto na cultura como algo sensual. Na nossa cultura já não é assim, até também no calor desse, né? É difícil, né? Nós temos o costume de usar roupas mais frescas, por assim dizer, mais leves. Mas naquela época, o véu, ele trazia esse símbolo de recato, enquanto a cabeça rapada era justamente o contrário. Alguns sugerem, mas não tem tantas provas assim, né? Eu não consegui ver tanta base, mas há sugestões de que as mulheres que tinham a cabeça raspada eram as prostitutas cultuais do templo de Afrodite que havia ali em Corinto. Então é como se o Paulo estivesse aqui apelando para o absurdo, para mostrar essa brecha que essas mulheres que não queriam usar véu estavam acabando trazendo para dentro da igreja. Essa insubmissão dela, essa falta de respeito, acabava demonstrando uma abertura pecaminosa, assim como as mulheres que raspavam suas cabeças para venderem seus corpos ali para a cultuação de Afrodite nos templos. Então, é uma coisa muito séria, né? E ele termina no verso 6. Portanto, se a mulher não usa véu, neste caso, que rape o cabelo. Então, ele dá uma ordem aqui severa. Mas se lhe é vergonhoso o tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. E o apóstolo Paulo, ele é muito sério aqui e até sisudo, né? Talvez muitos vão dizer, nossa, apóstolo Paulo, ela só queria não usar o véu. Você está sendo muito ranzinza. Mas o que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui é sensibilidade à cultura. É que certas aberturas, que por mais que a Bíblia em si não vai dizer qual é a veste que nós devemos usar ou não, mas demonstra que devemos ter o cuidado com a cultura que nós estamos inseridos. Porque a nossa estética, por assim dizer, ela vai comunicar algo. Muitas vezes nós não pensamos isso. Principalmente os homens tendem a ser mais desleixados, né? Mas pense um pouco. As suas roupas, a forma como nós nos postamos, a forma como nós interagimos com a cultura, comunica algo. Se um homem chega aqui todo desgrenhado, todo desarmado, todo sujo, né? O que vai transmitir para as pessoas? Que ele é alguém que não se limpa, que não tem higiene, que não tem cuidado de si, que é desleixado. Agora, se ser um homem alinhado, correto, vai se ver como um padrão de certa maturidade. Pelo menos ele sabe cuidar do seu corpo, né? Se chega alguém aqui na frente com uma camiseta infantil, por exemplo, uma camiseta de Pokémon, né, ou de algum desenho desses, você vai ver ele de uma forma um pouco mais infantilizada. Da mesma forma, se ele vem com roupas mais comportadas, mais formais, você vai entender a vê-lo como, de certa forma, maduro. É até, às vezes, um perigo, né? Porque muitos, para se sentirem espirituais, vêm para a igreja como? De terno, né? Terno, gravado e tudo mais. Aí você olha só, esse aí é o crente de verdade. E não necessariamente. Mas percebe que a estética da roupa transmite uma certa maturidade, né? Que é um terno bem alinhado e tudo mais, né? Então você vê aquela pessoa, eita, ele deve ser alguém importante. É algo que na nossa cultura gera destaque. E aqui era o problema dessas mulheres. Por não se preocuparem com a cultura, simplesmente queriam fazer as coisas da forma como elas queriam, por não serem sensíveis à sua cultura local, elas acabavam gerando desonra para o marido, que era o cabeça dela, né, como Paulo estruturou aqui, e consequentemente desonra para o próprio Cristo, visto que a cabeça do homem é o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus. Então percebe o cuidado que a gente tem que ter no nosso culto em relação à sensibilidade cultural, né? Então, quando a gente pensa nesses temas, isso nos ajuda a entender as nossas escolhas. Quando a gente pensa sobre roupas, né, o que é certo ou é errado usar. O que é certo e errado é dentro da nossa cultura. Então, por exemplo, aqui na nossa cidade, não é visto como algo sensual ou ruim uma mulher usar uma calça, certo? Biblicamente não há nada que aponte como isso como pecado, e na nossa cultura, aqui na cidade grande de Fortaleza, não há nenhum problema em relação a isso. Mas vá para o interior. No interior das cidades, muitas vezes, isso é visto como sensualidade. Eu conheci um missionário, já idoso, né, bem velhinho, e ele nas reuniões ele dizia isso: olha, para mim uma mulher usando calça é algo extremamente sensual.
E eu fiquei, por quê, né? Por que ele enxerga dessa forma? Muitas vezes nós julgamos, né? Esse pastor é atrasado e tudo mais. Mas pense um pouco, quando foi que o costume de usar calça surgiu na nossa cultura? Não é? Como foi que essas coisas chegaram? Aquele pastor viu todo o movimento acontecer. Na época em que de fato usar as calças era algo sensual por parte das mulheres, porque ele costumava ver o padrão bem claro. O padrão feminino é o quê? Vestido, a saia e tudo mais. E o padrão masculino é calça e camisa. Então ele cresceu com essa perspectiva. Nós agora na modernidade somos muito rápidos em criar novos estilos e mudar as formas, né? Que para o interior não é uma coisa que chega tão rápido. Então é perceptível ver essa mudança dentro das culturas, dentro do nosso próprio país. Eu conheci um outro missionário, ele é mais jovem, estuda junto comigo, e ele contou que em uma das suas missões, ali pelo interior do Nordeste, se não me engano, interior de Maranhão, ele conheceu uma cidade que ele achava muito engraçada, porque lá parecia ser um túnel do tempo, porque todas as modas que ele viu acontecendo como criança, estava chegando agora lá, quando ele era adulto. Então todos os brinquedos, as modas, né, as formas de se vestir, que ele via quando criança, estava chegando lá, era a grande novidade do momento. Então perceba que a cultura é algo que varia de região para região. Aqui na cidade grande, nós temos uma cultura que muda mais rápido, porque estamos no centro do mundo, por assim dizer, né? Enquanto que no interior, as tradições tendem a se manter mais. E nós precisamos ser sensíveis a entender as pessoas e a cultura local que Deus nos inseriu e nos deu. Que era o problema dessas mulheres? Elas queriam simplesmente tirar o véu, às vezes talvez como até um símbolo de rebeldia mesmo. Eu não preciso de ninguém, né? Havia mulheres aqui dentro do contexto de Corinto, da cidade como um todo, que queriam independência de tudo, certo? E lutavam por certos direitos femininos, às vezes até direitos válidos, mas que no afã disso acabavam caindo em um extremismo, né? De uma luta contra o homem e até uma rebeldia, que era o que aparentemente essas mulheres aqui na igreja estavam cometendo erro. E por isso o apóstolo Paulo é extremo. Não é porque ele é contra o véu ou a favor ou algo assim do tipo, mas é porque a rebelião é pecado. E precisamos ter sensibilidade no nosso trato com as pessoas dentro da cultura que Deus nos deu. Então esse é o primeiro ponto que a gente pode extrair aqui sobre a liturgia do culto. A liturgia do culto é sensível à cultura. E o segundo ponto que a gente tira sobre a liturgia nessa passagem é que a liturgia do culto é baseada nos princípios da criação. Veja só o verso 7 ao 12. Ele diz: porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher, a glória do homem. Então ele começa a explicar por que a mulher deveria usar o véu. E por isso que para nós pode ficar um pouco estranho, né? Porque antes nós tratamos isso como uma questão cultural, entendendo a cultura, e aí faz sentido, é uma forma de respeito, demonstrar respeito ao seu esposo, né? O cabelo exposto muitas vezes e solto poderia ser um sinal de sensualidade, então por isso se usa. Mas aqui o apóstolo Paulo muda um pouco a perspectiva. Ele diz: o homem não deve cobrir a cabeça, porque por ser ele imagem e glória de Deus, enquanto que a mulher, né? Mas a mulher é a glória do homem. Então como é que a gente entende isso? Entendendo o princípio da criação. Lembra a estrutura que Paulo botou lá no comecinho do verso 3? Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher. Estrutura de Gênesis, como eu citei aqui no começo. Então ele está mostrando, o homem tem uma certa responsabilidade de refletir imagem e glória de Deus, enquanto a mulher reflete, em certa medida, a glória do homem. E ele continua nesse princípio de estrutura, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Então ele mostra por que a mulher é a glória do homem. Porque quando nós voltamos para Gênesis, para a história de Adão e de Eva,
nós vemos que Deus fez o homem com uma falta dentro de si. A história conta que o homem passou a nomear os animais a cada um dos pares, mas ele não achou um que fosse correspondente a ele. E aí Deus, na primeira vez, diante de toda a sua criação, ele diz: isto não é bom. Durante toda a sua criação, ele dizia: isto é bom, isto é bom. Mas quando viu o homem sem a sua mulher, ele disse: isto não é bom. Então falhei uma mulher que lhe seja idônea. E aí, nos textos que eu acho mais majestosos e mais belos das Escrituras, nós vemos Deus adormecendo Adão, colocando ele para dormir e tirando de sua costela, tirando uma parte da sua costela e da sua costela formando ali a mulher. Aquilo que ele tinha falta de completude da alma foi literalmente simbolizado pela falta de uma parte do seu corpo, para que por meio de uma pessoa lhe completasse. E ali ele fosse a imagem, a glória de Deus em sua plenitude. Então a mulher, nesse aspecto que o apóstolo Paulo está citando aqui, mostra que ela reflete a glória do homem, porque o homem só é completo com a sua esposa. Então, quando a esposa entra em rebelião contra o esposo, ela está manchando o homem, que por sua vez acaba manchando o próprio Cristo, que é manchar o próprio Deus. Percebe a estrutura sendo rompida? Verso 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Lembra? O homem sentiu uma falta, porque Deus queria mostrar a sua completude não está em sua individualidade, mas na comunhão daquela que é coigual a você, a mulher. Então Deus tira de fato algo dele, do seu corpo, para ele perceber a falta real que há nele, não somente interna, mas literal em seu corpo, e mostrando, é essa mulher que lhe completa. Então, a mulher foi feita para isso, para indicar que a humanidade, ela só é completa no casamento. Então veja quão forte é essa mensagem, né? É o casal que mostra a imagem de Deus em sua completude máxima, por assim dizer. E os solteiros, pastor? Lembra que a solteirice também é um dom. Deus nos completa. Nem todos são chamados para o casamento, e não há desespero em relação a isso. Também é um dom de Deus e também tem a sua completude com o próprio Senhor. Mas a estrutura natural, por assim dizer, da humanidade é o quê? De dominar a terra e de se multiplicar. O casamento é algo naturalmente esperado. E é por isso que a mulher entrar em rebeldia em relação a essa questão aqui em específica do véu, né, daquele contexto, acabava sendo uma desvirtuação de todo o princípio da liturgia dentro do culto. Verso 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher. Perdão, já li essa passagem, né? E sim a mulher por causa do homem. E aí, verso 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. E aí complica mais uma vez, né? Antes nós vimos a estrutura da questão de uma sensibilidade cultural, aí deu para entender. É algo que culturalmente é insensível. Deixa eu botar esse copo aqui embaixo. Pronto. É algo que culturalmente é insensível, né? É desrespeitoso, então ok, eu entendo. Mas aí ele começa a apertar um pouco mais o argumento, ele vai para a criação. Então ele fala de Adão ali, da mulher ser feita para completar o homem, né? E aí a gente começa a entender, a mulher não deve entrar na rebelião porque a nossa liturgia percebe essa questão da harmonia aí entre o homem e a mulher, então não pode ir contra esse princípio. Mas agora ele vai citar os anjos. E por conta dos anjos, a mulher deve trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Aí novamente, os anjos, né? Provavelmente é um argumento que nós não pensaríamos e ficamos confusos. E é por isso que os comentaristas dizem que essa é uma das passagens mais complicadas das Escrituras. E eu concordo plenamente com ele. Mas vamos olhar rapidamente o que foi que o apóstolo Paulo falou sobre os anjos. Aqui nessa carta, ele cita os anjos basicamente 2 vezes. Uma vez está lá no capítulo 4, versículo 9. Vamos lá rapidinho.
1 Coríntios capítulo 4, verso 9, diz assim: porque a mim me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então o apóstolo Paulo está falando dele, do ministério dele apostólico, o sacrifício que envolve, né? E ele mostra que o mundo vê a vida deles, o testemunho deles prático, mas que também os anjos estão vendo a vida dele. Então a gente percebe que os anjos, de certa forma, são observadores da nossa vida, né? Pelo menos do apóstolo Paulo, pelo menos a gente percebe isso. Como os anjos, como alguém que está contemplando os feitos da graça de Deus e a história da redenção. E por muitas vezes a gente vê nas escrituras eles atuando, né? Até efetivamente. Quando Cristo estava no deserto, passou os 40 dias, depois da tentação, o que foi que aconteceu com Jesus? Ele foi acudido pelos anjos. Também, né? 40 dias sem comer, tinha que ser acudido mesmo, porque provavelmente ele morreria de inanição se não fosse acudido. Então, o que parece, os anjos estão nessa observação. E vamos agora para o capítulo 6, verso 3. Diz assim: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. E aqui o apóstolo Paulo está tratando aquela questão de um irmão que passou a perna no outro, né? E como nós devemos ter sabedoria para tratar dessas coisas dentro da igreja. E um dos motivos que ele diz é o quê? Nós vamos julgar os próprios anjos. Lembra, quando Satanás e seus anjos forem jogados no inferno, nós vamos estar lá, dizendo, é justo, é válido, eles são inimigos de Deus, eles são contra o reino de Deus. Então nós vamos julgar os anjos dentro desse aspecto. Então, de certa forma, os anjos têm uma expectativa em nós de pessoas que serão superiores a eles na questão de autoridade. Então a questão é, deixa eu ver aqui como é essa pessoa que vai querer me julgar, né? Vamos pensar um pouco. Você já pensou um pouco sobre Satanás? Eita, pastor, não é muito legal pensar, e realmente não é não. Mas pense um pouco nessa palavra, certo? Alguém sabe o que significa essa palavra Satanás, né? Essa palavra Satanás, às vezes a gente pensa que é o nome de uma pessoa, de um demônio específico. Sim, é um demônio específico, Satanás, mas é um título, certo? Não é um nome próprio. Satanás significa acusador. É isso que essa palavra significa, Satanás. Porque mostra o que o próprio Satanás faz em relação a nós. Ele nos acusa. Ele vai diante de Deus, lembra o que aconteceu com Jó? Vai diante de Deus e começa a acusar os seus servos, os seus filhos, a nós. Então, se nós damos um mau exemplo dentro da liturgia do culto, qual é a moral que nós vamos ter de ter essa autoridade sobre os anjos no futuro? Seria mais ou menos esse o gancho aqui. Então, tem duas expectativas. Primeiro, os anjos estão observando a história da redenção, de acordo com o que o apóstolo Paulo cita ali em relação a ele, né? E também há essa expectativa de que nós seremos autoridades sobre os próprios anjos, visto que somos co-herdeiros de Cristo. Então, herdamos tudo juntamente com o próprio Cristo. E é por conta disso que a mulher deveria então trazer o véu sobre a cabeça, como sinal de autoridade, como sinal de submissão, de respeito. Olha, eu não sou alguém que é rebelde contra a vontade do Senhor. Pelo contrário, eu sigo a sua vontade. E é por isso que a liturgia do culto, ela se baseia nos princípios da criação, ou nos princípios gerais da Bíblia. Então, qual é o princípio ali da criação? Não morder a maçã. Não era uma maçã, né? Não morder o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não se entregue ao pecado. Não seja alguém que vai virar rebelde contra Deus. Diga não à rebelião, que era o problema dessas irmãs. Elas não se respeitavam os maridos e acabavam por desonrar os maridos, desonrar a igreja, desonrar o próprio Deus, desonrar os próprios anjos, a quais elas seriam autoridades no futuro, a quais estavam ali observando
e acompanhando. Lembra que muitas vezes os anjos, quando a gente ainda vai estudar essa doutrina da angiologia, né? É um dos passos que a gente vai estudar em nossa EBD. Mas nós vamos ver que os anjos efetivamente nos protegem, muitas vezes. Não que existe um anjinho da guarda, né? Como alguns católicos até trazem. Não é que existe um anjo particular para cada um de nós e que a gente possa orar por um anjo. Não é isso. Mas os anjos estão a serviço de Deus e por vezes eles podem intervir no mundo ao nosso favor. Então, se eu sou alguém que me comporta em rebelião, como é que essas forças espirituais, por assim dizer, né, vão estar em relação a isso? Já percebeu que em muitos cultos, onde há baderna, onde não há ordem à decência, nós vemos coisas assim, totalmente antibíblicas, cada vez mais entrando, e parece que Satanás cada vez mais toma conta da cena ali, né? Parece que se uma pessoa aparece endemoniada na igreja, o que é que as pessoas fazem? Vamos trazer para frente da igreja, né? Vamos entrevistar o demônio. Ou seja, o culto que era para ser focado na adoração a Deus, se passou para se virar um espetáculo. Entende? Quantas mensagens que são até gostosas, por assim de ouvir, né? Deleitosas aos ouvidos, mas que são anticristãs, que são ensinados, ou pastores que são extremamente engraçados, estão mais fazendo um stand-up, né? Uma comédia diante do público do que buscar edificar vidas efetivamente. Ocorre aí fora. Então, como é que esse culto se estabelece? Não é com os princípios de Deus. Há um desrespeito pelo sagrado, pelo eterno, pelas coisas espirituais, de fato. E esse era o problema dessas mulheres. Na prática, elas estavam desrespeitando não somente um homem, não era somente uma questão social. Estavam desrespeitando o próprio Deus e toda a sua criação, nos dois sentidos. Seja o material, que era o próprio homem, o marido que estava sendo desonrado ali, seja os aspectos espirituais, os próprios anjos estavam sendo desonrados, porque essa mulher deveria mostrar uma virtude, e ela estava mostrando rebelião. Verso 11: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. E aqui o apóstolo Paulo ele é bem rápido em querer corrigir uma outra perspectiva errada que nós podemos ter, que é a do machismo. Se por um lado esse feminismo rebelde contra Deus é condenado nas escrituras, o machismo, né, que o homem é a autoridade sobre a mulher é o meu capacho, também é rejeitado. Olha só o que ele disse: no Senhor, nem a mulher é independente do homem, a mulher depende do homem, a sua existência, mas também nem o homem é independente da mulher. Por quê? Verso 12: porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo isso veio de Deus. Então todos nós viemos de uma mulher, né? Só a primeira mulher que veio de um homem, que foi Eva. Então a mulher procedeu do homem, mas todos nós procedemos da mulher. Como disse certa vez o pastor Augusto de Nicodemos, todos nós temos umbigo, né? Então quando você se sentir grandioso demais, olhe para o seu umbigo e perceba que você veio de uma mulher. E passe a tratar as mulheres com devido respeito, porque ela veio de Deus. A mulher é uma criação sagrada do próprio Deus, né? Então todos nós viemos das mulheres, e as mulheres são dignas de honra e muito respeito. Não é o fato das mulheres estarem agindo em rebeldia muitas vezes em nossa sociedade que isso cria desculpa a nós a tratar as mulheres de forma desrespeitosa, a querer rebaixá-las e escravizá-las. Não. Deus deu a glória das mulheres de serem aquelas que nos trazem a existência e, portanto, é digna de respeito. É essa a ênfase aqui do apóstolo Paulo. Então a gente vê que a liturgia do culto, ela se baseia nesses princípios da criação. É por isso que nós devemos respeitar os homens e devemos respeitar as mulheres dentro do culto. Por fim, o terceiro ponto do nosso sermão. A liturgia do culto é cuidadosa com o decoro, com o respeito. Verso 13 a 16. Ele diz assim: julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Então ele chama a sensatez. Faz sentido a mulher fazer
esse tipo de coisa no meio de vocês, né? E aqui a resposta esperada é: não é próprio, não é uma coisa apropriada. Assim como seria apropriado, como eu disse, né? O homem vir pregar aqui de vestido. Para nós seria extremamente esquisito, né? Não é próprio, não é uma vestimenta correta. Por mais que ele fale corretamente, as coisas certas e tudo mais, a veste dele nos agride, por assim dizer, nos desrespeita, porque não é o nosso costume. Nós não temos o costume de ver homens usando vestido, a não ser aqueles que querem desfazer os padrões da nossa cultura atual, né? Então, se você for nessas faculdades de humanas hoje, você vai ver um homem barbado usando vestido, maquiagem, uma coisa, e é sempre uma coisa espantosa, não é? Porque eles querem quebrar os padrões, eles querem tornar o feio belo, o que é belo é feio, o que é mentira se torna verdade, o que é verdade se torna mentira. Por isso que eles odeiam o Cristo das Escrituras, odeiam as igrejas, e a gente vê aí vídeos, né? Cada vez mais igrejas sendo pichadas, cultos sendo invadidos, missas sendo paradas, virando palanque político, e uma guerra cultural se instaurando, né? Por quê? Porque não há decoro diante da adoração de Deus. O mundo, ele é rebelde contra Deus. E a gente tem que ter muito cuidado no nosso diálogo com o mundo, para que essa postura de desacato contra Deus não entre para dentro da igreja. Vou contar uma situação que aconteceu comigo, que eu não conhecia, né? Eu era de uma igreja, mas neopentecostal. E lá se tinha o costume de ir para o culto de bermuda. Então eu, jovenzinho, já fui várias vezes para o culto de bermuda. Então imagina aí a cena, né? Eu ia de bermuda para o culto, cantava, pulava, porque lá era um som estrondoso, os jovens ficavam pulando assim, tudo agarrado, né? Pulando assim alto, dançando e tudo mais. E eu, naquela época, eu não sabia se isso era certo ou errado, né? Eu só ia, todo mundo fazia, né? Eu só seguia o bonde, por assim dizer, né? Eu seguia a carruagem. Mas quando eu fui percebendo as doutrinas da fé e fui para uma igreja saudável, que se baseia nas escrituras, eu vi que ninguém lá usava bermuda. Os homens vinham de calça. E eu não entendia, eu me perguntava, por que isso é certo? Por que isso é errado, né? Será que isso é uma imposição legalista da igreja para comigo, né? Para com os irmãos? O que está acontecendo? E aí até que um dia eu tive que ir numa repartição pública daqui do governo, resolver um assunto, eu acho que era pegar alguma coisa lá. Então quando eu entrei lá, a mulher disse: olha, daqui a pouco você vai receber, eu só peço que você espere lá fora, porque aqui dentro você não pode ficar de bermuda, dentro daquela repartição pública, né? Como se fosse dentro do exército, você não pode ficar de bermuda. Aí foi que foi cair a minha ficha. Ah, peraí, existe na nossa cultura um aspecto que usar bermuda se torna algo desonroso dentro de alguns locais. E aí eu percebi que muitas igrejas traziam esse costume, né? Baseado nessa cultura. E que se percebe que se usar uma bermuda é uma roupa mais informal e às vezes mais desrespeitosa. E por isso se prefere usar calça. Principalmente quando a gente pensa nos mais velhos, né? Que iriam olhar uma situação dessa e achar muito estranho. Depois eu vi dois amigos que eram dessa antiga igreja também, estavam indo para uma igreja mais saudável, e aí eles iam de bermudas. E todo mundo olhava estranho, eles não sabiam, né? Aí foi depois, o pastor com calma, muito paciência e amor instruiu eles. Olha, porque a gente não tem esse costume por conta disso, daquilo. E aí eles entenderam: ah, pastor, se tivesse dito, eu já tinha vestido a calça, né? E aí passaram aí direitinho para o culto. Mas percebe, é uma questão bem mínima, né? Pequena, que talvez alguns não se incomodassem, mas que percebem cuidado com a cultura. Nós da modernidade somos muito rápidos em mudar a nossa cultura. Modas vêm e vai muito rápido, né? Quando eu era criança, era cada brinquedo que ia entrando um atrás do outro. Tinha um peão, depois teve a Beyblade, né? Daqui a pouco, há uns anos atrás, tinha aqueles bichinhos que ficavam girando na mão, que eu nem lembro mais o nome, né? Que as criancinhas gostavam muito. Agora são aquelas bolinhas, né? Acho que até passou já. Não vejo mais ninguém com aquelas bolinhas de apertar, né? Anti-estresse, né? Não sei qual é a nova moda. Mas nós somos assim. Mudamos a moda na velocidade da luz. E temos que ter cuidado que a nossa cultura, ela possui uma história. E um cuidado com a nossa liturgia para representar o decoro.
Vamos para o verso 14. Diz assim: ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido? Então ele novamente olha, dentro do aspecto da natureza, não é desonroso o homem usar o cabelo comprido? Por quê, né? Que é o desonroso? Porque vai ser confundido com uma mulher, certo? Para quem gosta de ver coisas na internet, né? Tem até memes antigos aí, que o cara tá lá, vê uma pessoa de costa, né? Cabelão assim comprida, e diz: nossa, que mulher linda, eu vou falar com ela. Aí quando chega, vira um homem todo barbado, né? Aí o cara se espanta, meu Deus, né? É um meme, uma história engraçada que às vezes se colocam aí na internet. Por quê? Porque gera confusão. Essa é a ideia aqui. É óbvio, o cabelo comprido ou curto em si não é um elemento de pecado, mas é algo que gera confusão, que era o que essas mulheres estavam fazendo ao remover o véu. Então, não é desonroso para o homem? É, porque ele vai ser confundido com uma mulher. É basicamente isso. Verso 15: e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha, que essa palavra é a mesma usada para véu, certo? Foi dado no lugar do véu. Então, enquanto que o cabelo comprido aqui nessa cultura trazia desonra para o homem, porque ele seria visto como uma mulher, né? Porque principalmente o restante das vestes aqui, tanto de homens e mulheres, eram bem parecidas, né? Todos eles usavam aqueles mantos, aqueles hobbies, por assim dizer, tanto homens e mulheres. Então, o que diferenciava uma mulher, o quê? A barba grande, e o homem cabelo curtinho e a mulher cabelo comprido, né? Então, para o homem é desonra, mas para a mulher é sinal de beleza, de grandeza, de feminilidade. É como se fosse esse véu natural que Deus deu a ela, que muitas vezes ela usava para o marido. Quando nós vemos elogios no Antigo Testamento a respeito das mulheres, ou até mesmo desonras jogadas contra as mulheres, geralmente está associado aos cabelos. Vou arrancar os seus cabelos, vou raspar a sua cabeça. Então isso trazia um sinal de desonra para a mulher, enquanto para o homem era cortar a barba, né? Um sinal de desonra para os homens. Então, o cabelo era um sinal, era um elemento até mesmo de sensualidade para as mulheres, que traziam beleza para ela, um indicativo de beleza a elas. E por fim, verso 16: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele dá a última pá de cal, por assim dizer, sobre esse assunto aqui do véu em específico, apelando ao consenso geral. Isso se torna então para nós um padrão saudável, né? Como é que a gente sabe se uma prática é certa ou errada? Primeiro, a gente tem que ver se na nossa cultura aquilo é permitido e visto como correto. Segundo, se não está ofendendo os princípios bíblicos, especialmente os da criação, que é o mais específico aqui, por assim dizer, não é? E também se não é algo que soe desrespeitoso, que não vai bem com o decoro. Então a gente pode olhar isso dentro da nossa igreja e também olhar as nossas igrejas irmãs. É o que o apóstolo Paulo disse: olha, nós não temos tal costume, e ele fala com ênfase, certo? Nós não temos esse costume, e nem as igrejas de Deus. É basicamente assim: olha, o único que está querendo insistir nisso são vocês, mas nenhuma igreja está vendo isso como vocês sabem. Então isso é um sinal para nós podermos nos embasar, né? Como é que nós sabemos que a nossa liturgia ela é saudável? É quando ela está de acordo com igrejas que são saudáveis e sérias com as Escrituras. É quando a gente observa esses princípios também. Então, ter uma igreja saudável é também se espelhar amorosamente em irmãos que também já estão se reunindo para a glória de Deus. Amém? Amém, meus queridos. Vamos chegar para as nossas aplicações e ver aqui a partir do texto que a gente pode aplicar diretamente à nossa vida, né? Eu sempre tenho o costume de fazer 3 aplicações: o que nós devemos saber, mediante o que foi exposto aqui; o que nós devemos sentir, já que é uma questão de uso e costumes, então isso pode despertar humores em nós, né? Então as nossas afeições religiosas têm que ser trabalhadas também; e também o que nós devemos praticar no nosso dia a dia, mediante o que foi falado aqui, certo? Primeiro, saber. Nossa liturgia deve transmitir respeito a Deus e ao próximo. É o que ficou claro no frigir dos ovos aqui, né?
A nossa liturgia, a forma como nós vamos nos postar diante de Deus, tem que trazer respeito, reverência ao próprio Senhor e respeito ao próximo. Se eu venho aqui e me comporto de uma forma que distrai o outro de respeito ao próximo, então isso não é bem saudável, isso está fugindo do que o apóstolo Paulo está ensinando. Um exemplo bem prático: se nós viéssemos aqui com camisetas de político, o que ia acontecer aqui na igreja, né? As pessoas iam se desviar da sua atenção totalmente e talvez entrar numa questão que não é o nosso foco aqui, discutir a política. Embora nós possamos ter as nossas preferências políticas, o nosso chamado aqui na igreja não é isso, entende? Nosso chamado é glorificar a Deus, servir, pregar o evangelho, edificar uns aos outros, né? E não discutir essas questões. Então, a nossa liturgia deve transmitir respeito a Deus e ao próximo. Segundo aspecto, segunda aplicação, sentir. Desenvolva as suas preferências pessoais à luz dos princípios da Bíblia. E aqui ficou bem claro como o apóstolo Paulo apela à criação, né? As nossas preferências, elas devem ter à luz o que é que a Bíblia nos orienta. Nós temos liberdade de ter preferências e cada um de nós é um universo. Temos os nossos gostos, as nossas culturas, as coisas que não atraem. Mas a gente tem que ter cuidado com o mundo, porque a sua cultura é rebelde contra Deus. Então nós precisamos saber como trabalhar dessa cultura à luz da palavra de Deus. É o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. Ele vai argumentar, olha, usar o véu faz sentido porque nós vemos princípios que apontam para isso como algo válido. Assim como a gente vai ver princípios para validar certos usos de instrumentos, certos tipos de liturgias, né, de estilos musicais, assim como outros estilos musicais, por exemplo, não vai ser útil para nós. De uma forma bem prática, para a igreja seria muito estranho a gente ter um estilo musical de funk. Seria estranho adorar a Deus por meio desse estilo musical? Por quê? Porque ele está atrelado à sensualidade, a palavras de baixo calão, não é? A desrespeito com a mulher. Se tem algo que diz respeito à mulher, são as músicas de funk, que eu não entendo, né? Que as feministas elas gostam do funk, falam bem das dançarinas de funk, sendo que objetifica a mulher. É o contrassenso do pecado. O pecado ele não faz sentido, né? Então para nós não faz sentido ter esse estilo. Por mais que faça parte da nossa cultura, a gente sabe que é um estilo que está num caminho cultural de rebelião total contra Deus. A mensagem do funk e aquele envelope dele é totalmente antibíblico. Então por isso nós vamos para certos estilos musicais que privilegiam a letra, né? Que privilegiam o canto congregacional, que sejam respeitosos, que ninguém aqui vai ouvir e se sentir incomodado com aquela música. Então esses são princípios que a gente busca aplicar e ver como saudável dentro da cultura. Então temos que desenvolver as nossas preferências à luz dos princípios da Bíblia. E isso é um desafio, porque às vezes nós vamos ter que abrir mão de certas coisas que nós gostamos por amor à palavra de Deus. E nem sempre é fácil, né? Abrir mão do que a gente gosta não é fácil, mas é importante. E por fim, a prática, fazer. Cultue a Deus em todas as esferas da vida com uma liberdade decorosa. Então Deus nos deu várias esferas para atuarmos a nossa liberdade cristã. Existe a igreja, que é o exemplo aqui, imediato, mas também tem a família, também tem a esfera da educação, né? Também tem a esfera da política, que está em tantas batalhas atuais, e tantas outras. E é importante para nós cristãos manter uma postura decorosa, certo? Falando da política especificamente, uma das coisas que às vezes me entristece para nós cristãos quando eu olho a política é como muitas vezes nós cristãos somos desonrosos no trato da política em si. Não é errado você ter a sua posição e acreditar que um candidato é melhor do que outro e defender o seu ponto. Mas temos que ter um cuidado para não acabar desrespeitando as outras pessoas por conta de uma diferença política. E isso é muito difícil, né? Porque geralmente nós tendemos a demonizar o próximo, não é isso? Em vez de orar pelo próximo, em vez de amorosamente tentar conversar sobre esse assunto e mostrar o nosso ponto de vista. Não, a gente simplesmente busca humilhar, achincalhar, ridicularizar, né? Então, se você é da posição de esquerda, você é um esquerdopata, um assassino, né?
Então, se você é de direita, você é um ditador, um fascista, um outro tipo de assassino. Então, a gente quer demonizar as pessoas. Isso é complicadíssimo, porque a mensagem se perde, o amor se perde, a comunhão se perde, você perde o seu decoro. Muitas vezes a política lhe tira do domínio próprio, lhe irrita. Então isso é um cuidado. Esse foi só um exemplo, tá bom? Da política, porque é o assunto fervilhante de hoje, né? Infelizmente não tem como correr muito disso. Mas isso mostra o cuidado que nós devemos ter dentro das nossas esferas. Porque no fim das contas, todos nós somos chamados a adorar e cultuar a Deus. Seja aqui dentro da igreja, no culto geral, que a gente chama, né? Seja nos nossos cultos particulares, que se dá pelo meio da nossa vida, dentro da família, dentro do trabalho, dentro dessas outras esferas que eu citei aqui, tá bom? Então, cultue a Deus em todas as esferas da vida, com uma liberdade decorosa. Esse é um princípio que o apóstolo Paulo está destacando aqui. Amém. Vamos orar. Senhor amado, aqui estamos nós, no final da exposição da Tua palavra, Senhor. Uma palavra muitas vezes difícil de entender, e também que nos desafia a aplicá-la corretamente à nossa cultura. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a perceber onde nós temos falhado dentro de uma postura de culto a Ti que é devida. Nos ajuda a amadurecer nisso em prol de glorificar a Ti verdadeiramente, Senhor. Porque nós não queremos simplesmente defender a verdade. Porque Tu é a verdade e Tu é todo-poderoso. Tu não precisa de defesa. Como o Teu amado filho Spurgeon uma vez disse, basta nós abrirmos a jaula do leão. E Tu, que é o leão, que é a verdade, dará conta do recado. Então nos ajuda a sermos dispenseiros fiéis do Teu Evangelho, com a postura decorosa, com a sensibilidade cultural devida e equilibrado, com a atenção amorosa aos princípios da Tua palavra, para que o nosso culto e a nossa postura diante de Ti, diante do próximo, possa vir a de fato glorificar o Teu nome. Nos livra das intrigas, dos caminhos que Te desonram, que mancham o Teu nome. Nos dá um caminho de santidade e maturidade espiritual de fato, Senhor. É o que nós rogamos. No nome de Cristo Jesus, assim oramos. Amém. Amém, meus queridos. Chegamos, então, no final